números decimais. Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Em nosso cotidiano, podemos observar em vários lugares a presença dos números decimais. Por exemplo, aqui neste açougue, temos uma tabela de preço e aqui estão presentes os números decimais, indicando o valor dos produtos. Nesta outra imagem, os números decimais, que contêm as vírgulas, indicam o peso dos produtos. Por fim, nesta imagem, os números com as vírgulas, que são os números decimais, indicam a altura das pessoas. Os números decimais, eles surgem quando dividimos algo, um inteiro, em partes iguais. Se eu pegar algo e dividir em 10 partes iguais, eu tenho os décimos. Cada parte é chamada de décimo. Se eu pegar um inteiro e dividir em 100 partes iguais, então eu tenho os centésimos. Por fim, se eu pegar algo e dividir em 1000 partes iguais, eu tenho os milésimos. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu tenho uma figura que foi dividida em 10 partes iguais. Cada parte dessa figura, ela equivale a 1/10. Eu posso representar, vamos representar aqui a parte pintada, eu posso representá-la em fração e em número decimal. Em fração, este 1 aqui representa a parte pintada e o 10 representa o total de partes que eu dividi a figura. No total, 10. Então aqui eu tenho 1/10 e em número decimal eu tenho 1/10. Mais um exemplo. Esta figura também foi dividida em 10 partes iguais e as partes pintadas, elas representadas em fração, eu tenho 3 partes que foram pintadas do total de 10 partes que eu dividi a minha figura, portanto 3/10. Observem que quando eu tenho os décimos, eu tenho apenas um número depois da vírgula. Mais um exemplo. No sistema monetário brasileiro, no nosso dinheiro, que é o real, se pegarmos R$1 e dividirmos em 100 partes iguais, nós teremos 100 moedas de 1 centavo. Então, cada moeda equivale a 1 centésimo. Ou seja, cada centavo equivale à centésima parte de R$1. Observem que, quando eu divido algo em 100 partes, quando eu vou representar aqui, olha, eu tenho 2 casas decimais, 2 números depois da vírgula, portanto, centésimos. Mais um exemplo. Vamos ver como é que nós fazemos a leitura dos números decimais. Aqui eu tenho dois inteiros e 33 centésimos. São 2 números depois da vírgula, portanto centésimos, 33 centésimos. Aqui eu tenho um inteiro e 4 décimos. Tenho só um número aqui depois da vírgula, portanto eu chamo de décimo. Aqui eu tenho 5 inteiros e 45 centésimos.
Aqui, olha só, eu tenho três números depois da vírgula. Aqui eu tenho 4, né? 4 inteiros e 123 milésimos. Aqui eu tenho o dinheiro. Eu tenho R$2,50. Por fim, aqui eu tenho R$33,85. Vamos ver mais alguns exemplos utilizando as frações e a notação com número decimal. Aqui eu tenho uma figura dividida em 10 partes, das quais 2 estão pintadas. Portanto, 2 do total de 10. 2 décimos aqui em fração, aqui 2 décimos em número decimal. Aqui eu dividi em 10 partes também, das quais 4 estão pintadas do total de 10. Portanto, 4 décimos. Aqui eu tenho 4 décimos em número decimal. Aqui outra figura dividida em 10 partes. São 7 partes pintadas do total de 10 partes que eu dividi a figura. Portanto, 7 décimos. Aqui eu tenho 7 décimos em número decimal. Por fim, eu tenho uma figura aqui dividida em 10 partes, das quais a metade, ou 5, estão pintadas. Então aqui eu tenho 5 décimos, eu posso chamar de meio também, a metade. E aqui 5 décimos, ou posso chamar também de meio. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima. Até lá!